Bom, aula 15. Bom, vocês estão vendo a foto aqui atrás? É uma foto que eu tirei na internet faz um tempo, tá? Desde os primeiros anos aí que eu leciono essa disciplina. Essa é uma foto que mostra o transporte de cana inteira, né? Cana cortada manualmente, né? Aquela tática, né, de colocar fogo para eliminar principalmente a palha, né? Conforme tinha comentado anteriormente, né? E o que acontece? Não sei se aparece muito bem, mas aqui vocês podem ver que tem uns pedaços de cana no chão, né? Não tem muito cuidado, tá? Bom, lógico, né? A produtividade no campo, no transporte, as perdas no transporte, a produtividade na indústria eram muito mais baixas do que hoje. Hoje toma-se cuidados muito maiores, né? Então, provavelmente falava-se muito em fartura, abundância da matéria-prima. Agora, como há uma necessidade muito grande de cortar custos cada vez mais, né? Então procura-se aproveitar o máximo da matéria-prima. Aí vocês estão vendo aí as carrocerias, né? As composições totalmente inadequadas, né? A meu ver, né? Na minha opinião. Então imagino quanto que se perdeu de cana nas estradas, principalmente na zona rural mesmo, naquelas estradas de terra e condições precárias, tá? Então, essa é apenas uma breve apresentação, né, do transporte, né, da cana, né, colhida manualmente, né, as carrocerias, enfim. Eu vou apresentar alguns materiais ainda sobre a parte agrícola, tá? E aí depois eu vou comentar sobre as particularidades, tá, da planta, da cana-planta, tá, da composição, enfim. Então, assim, eu vou enfatizar algumas informações que acabei encontrando aí após, né, a elaboração aí dos vídeos, tá? Alguma coisa e outra que acabou escapando, né, que acabou passando, tá bom? Claro que é muito interessante falar, bom, por exemplo, né, a questão do uso da palha, tá? Isso é muito importante, né, que a palha não é apenas uma preocupação lá no campo, mas também na indústria, tá? Então, vamos lá, eu vou assim, primeiro compartilhar, né, este mesmo material, nesta mesma, essa mesma foto, né, que está aqui atrás de mim, tá? Mostrar como é que, talvez em algumas usinas no Nordeste ainda sejam dessa maneira, muitas fora do Brasil só assim, por quê? Porque, olha só, muitos países, eles adotaram toda a tecnologia, toda a logística, não logística, toda a teoria, né, da cadeia produtiva da cana, adotaram no Brasil. Então, tem vários países e que adotaram, né, toda a tecnologia, tanto da parte agrícola quanto industrial do Brasil. Então, tem várias usinas em Angola, Moçambique, por exemplo, que adotaram tecnologias brasileiras. Na Argentina, de certa forma, também na Colômbia, Peru, Paraguai, assim por diante, tá? Aproveitando aí que o Brasil, né, é o maior produtor mundial, né, de açúcar, o maior produtor de cana, tá, o segundo maior produtor de etanol, né? Embora algumas tecnologias, né, são provenientes de outros países, né? Por exemplo, a parte da produção do açúcar refinado, da, do processo de fermentação, destilação, né, da produção de etanol, embora, né, podemos dizer com orgulho aí que praticamente, acho que toda, né, desculpa, toda, todos os equipamentos, insumos, instrumentos, né, toda a tecnologia implantada no Brasil no setor sucroenergético é brasileira, tá? Então, as indústrias são brasileiras, os centros de pesquisa são brasileiros, né? Claro que há uma sinergia, há uma interação com outros países, né? Acordos de cooperação dos mais diversos para disseminação, trocas disseminação de tecnologia, troca de ideias, etc. Mas, essencialmente, o Brasil exporta tecnologia nesse setor sucroenergético, tá? Isso é muito bom. Claro que alguma coisa, né? Assim, vamos dizer que todos os equipamentos, né, praticamente todos em geral, são
confeccionados, né, são projetados, concebidos, construídos, desenvolvidos, montados por empresas brasileiras. Embora alguma coisa, né, seja adquirida aí um know-how, né, algumas patentes, né, sejam adquiridas aí de outros países, né, como falei da França, né, que onde começou, né, o desenvolvimento tecnológico da parte da fermentação e destilação, também do refino do açúcar. Por exemplo, né, da colheita mecanizada, a colheitadeira é uma tecnologia australiana. E que mais? Tem muitas indústrias na Índia, tá? Quer dizer, não muitas indústrias, mas eu não sei se são muitas indústrias, mas a Índia, né, produz muitos equipamentos, muitas soluções do setor de produção de etanol, principalmente da parte de destilação e também biodigestão, tá? Então, quando eu falo isso, né, tem uma empresa chamada Praj, PRAJ, que é uma multinacional indiana, que ela desenvolve soluções para o mundo todo, para indústrias, não apenas o setor superenergético. No Brasil, ela não é muito atuante porque tem concorrentes brasileiros, mas em países, inclusive Colômbia, Peru, lá tem algumas usinas que usam tecnologias dessa empresa, de destilação, tá? Fermentação e também biodigestão da vinhaça, porque em alguns países a fertigação já é proibida devido aos impactos ambientais causados pela disseminação de um grande volume de um subproduto da destilação que gera o passivo ambiental, né, em grande quantidade, em locais muito próximos a rios, riachos, córregos, corpos d'água em geral, né, e também locais onde o lençol freático está muito raso, aí a contaminação é mais rápida, né? É mais intensa, tá bom? Então, o que mais? Tem a Índia, tem a Austrália, a França, como tinha comentado, tem indústrias e também empresas, né, que desenvolvem caldeiras no Brasil que adotaram tecnologias de origem finlandesa. Tem uma empresa finlandesa chamada, acho que é Foster Wheeler, que desenvolve tecnologias para o mundo todo de caldeiras de biomassa, queimando biomassa, tá? Que é algo assim que não é inédito, não é algo no Brasil é um dos pioneiros, né? Mas tem países que desenvolveram também, né? Por exemplo, quando eu falo da Finlândia, porque a Finlândia é um dos países pioneiros no processamento da celulose para a produção de papel. Tá? No caso dele, celulose de fibra longa, no Brasil, celulose de fibra curta. Então, assim, enquanto países já estavam na fase assim das usinas de açúcar, até mesmo usinas de etanol como França, no Brasil ainda estava aquele engenho como era antigamente, né? Que era uma simples fornalha tacando bagaço seco, gerando calor aí para aquecer, por exemplo, aí os méis aí para produção de açúcar, um processo aí também rudimentar, né, para produção de cachaça, né, aguardente, enfim. E tem sido dessa forma, tá? Então, alguma coisa o Brasil adquiriu do exterior, mas com o tempo ele foi desenvolvendo, foi aperfeiçoando suas tecnologias próprias. A ponto, inclusive, do Brasil auxiliar no aperfeiçoamento da tecnologia do etanol do milho lá nos Estados Unidos. Então, a partir da década de 90, começo do século XX, vamos falar começo do século XXI, houve uma intensificação da produção de etanol usando o milho, mas as tecnologias de destilação, fermentação, né, não a sacarificação, né, que aí já é exclusivo dos amiláceos e também dos celulósicos, né, os açucarados, isso não é necessário, né? Mas a parte de fermentação para frente, o Brasil contribuiu um pouco para fornecer tecnologia para os Estados Unidos. Aí depois eles desenvolveram, aperfeiçoaram e está fazendo o caminho contrário. Por quê? Porque só agora que o Brasil está introduzindo as usinas de etanol de milho, tá? Principalmente grandes produtores de milho como Mato Grosso, Goiás, com potencial também no Mato Grosso do Sul, talvez Rio Grande do Sul e Paraná também. Aqui é só uma foto que eu peguei na internet, né, de uma cidade chamada Cosmópolis, fica mais ou menos aí na região de Campinas, tá? Olha o que interessante aqui, ó, fundado em 1898, tá? Isso aí já numa época que já tinha aí as primeiras usinas, usina mesmo no Brasil, né?
mas como falei, com muitos equipamentos adquiridos no exterior. Então, era uma época em que praticamente não existia usina siderúrgica, existiam umas pequenas plantas com fundição, por exemplo, tem uma chamada, onde atualmente está em ruínas, né? Porque não funciona mais, está dentro da Floresta Nacional de Ipanema, cidade de Peró, mais ou menos a região de Sorocaba, estado de São Paulo. Então, na época, muitos dos equipamentos, inclusive essas engrenagens, possivelmente foram adquiridas do exterior de países como a Inglaterra, principalmente a Alemanha, tá? Talvez Estados Unidos, acho que não ainda, né? E era uma época também, né, que até tinha, não, acho que não sei se eu cheguei a mostrar, não, mostrei sim, até uma ilustração, né, que mostra aí uma pequena malha ferroviária dentro de uma fazenda junto com uma usina, né? Então era uma época também de investir em pequenas ferrovias, né, antes da introdução dos caminhões, né, das estradas de rodagem, tá bom? Certamente que, em comparação aos dias de hoje, a produção era muito pequena, mas o Brasil já era uma produtor, desde o século XVIII, talvez, maior produtor de cana, de açúcar do mundo, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma foto interessante que eu esqueci de mostrar. Bom, tem uma aqui, né? Que ela mostra mais uma das fotos, né? Que mostra aí todo a indústria, né? É claro que mais fotos similares eu vou mostrar mais para frente, mas uma foto como essa não é tanto para enfatizar a fábrica em si. É verdade, para mostrar as dimensões, mas é também para mostrar a interação da cana com o meio ambiente. Isso que o setor produtivo brasileiro tenta mostrar mundo afora. Um lobby, né? Então, tenta mostrar o quê? Que o impacto ambiental causado pelo setor sucroenergético é muito menor do que o setor petroquímico. Não tanto, não apenas pela produção da matéria-prima, seu processamento e comercialização, mas também seu uso. Então, por exemplo, o etanol, ela foi introduzida a produção em larga escala no Brasil foi adotada. Tem umas pequenas iniciativas aí com a introdução dos primeiros veículos no Brasil, só que na época não tinha uma regulamentação, então colocava uma quantidade qualquer de etanol na gasolina, e na época as pessoas não tinham muita noção de por que havia uma grande alteração no desempenho do carro, do motor, né, do carro. Então, a senhora, até hoje, né, há muita gente com essas dúvidas, né? Então, pode ser problema do carro, como pode ser problema do combustível e problema do carro decorrente ao combustível de má qualidade, tá? Bem mais para frente eu vou falar também do etanol como combustível veicular. Então, assim, o que devemos mostrar para o exterior? Primeiro, é que o etanol ele emite menos substâncias cancerígenas, tóxicas, menos monóxido de carbono do que a gasolina, porque a gasolina é o hidrocarboneto. O etanol não, o etanol tem um oxigênio, então necessita aí de menos oxigênio nos motores, né? Tanto que no carro, né, para quem não sabe como funciona o carro flex, né, lá dentro tem uma sonda lambda. O que é sonda lambda? É um sensor que detecta o teor de oxigênio. Se tiver queimando mais oxigênnio, está queimando etanol, menos está queimando gasolina. E a partir daí regula a válvula borboleta, que é a válvula que é responsável pela introdução do ar no motor, né? Então o ar ele entra na borboleta, que é uma válvula assim, né? Ela aciona, né? E aí tem lá o filtro de ar e aí depois ela mistura com combustível numa proporção aí próxima estequiométrica, e aí a partir efetua a queima. Claro que nada são flores, né? Porque, como falei, né, o etanol, ao queimar o etanol, por exemplo, numa combustão completa, tudo bem, como qualquer combustível, tem que gerar CO2 e água. Mas sempre são gerados, né, traços de substâncias que, inclusive, são cancerígenas, como o acetaldeído. Tá? Então, cabe aí, claro, né, injetar uma grande quantidade de oxigênio para que gere uma combustão mais completa possível,
tá? E uma menor concentração de monóxido possível, algo que o etanol consegue fazer, a gasolina nem tanto, né? Então, assim, tem as vantagens ambientais, a saúde decorrente à queima do etanol. Há pesquisas mostrando que os impactos positivos do estímulo ao uso do etanol, em especialmente grandes cidades, de regiões metropolitanas. Então, tem toda uma pesquisa mostrando que muitas vezes o número de mortes decorrentes a problemas respiratórios, bronquite, asma, principalmente pessoas que já têm, né, predisposição, né, ele está condicionado, inclusive, à variação dos preços dos combustíveis no mercado e está condicionado à alteração de programas de políticas públicas. Então, por exemplo, se tem um programa que visa estimular o consumo do etanol, certamente que a curto prazo o número de mortes cai. Se tiver uma maior variação, uma grande variação do preço do etanol frente à gasolina, isto é, o etanol estiver muito mais barato, a ponto o pessoal procura mais etanol, mesma coisa, o número de mortes tende a cair, enfermidades, até internações em hospitais, depois a crises asmáticas, sinusites, assim por diante. Tá bom? Claro que não é só isso, né? Não é só a inalação dos gases residuais dos combustíveis, mas enfim, é uma coisa que já está estudada, tem estatística, tem publicações, é fato comprovado. Então, é um lobby que eles fazem. Que o setor sucroenergético, tanto a parte agrícola quanto a parte industrial, faz para mostrar os benefícios do uso do etanol. Também o etanol é um combustível muito mais democrático do que a gasolina, visto que vocês viram que o etanol é oriundo de várias matérias-primas. Mais para frente eu vou mostrar até uma tabela, acho que não nesse vídeo, talvez nos outros. Uma tabela que mostra a diversidade de matérias-primas, algo que eu falei até nas primeiras aulas, né? As matérias-primas açucaradas, as amiláceas, as celulósicas, né? Então, e vocês sabem, né? No Brasil, o forte é a cana, nos Estados Unidos, o forte é o milho, tá? Há algumas iniciativas usando mandioca, na Europa não é o principal, né? Mas tem plantas de produção de etanol usando beterraba branca e assim por diante, né? E também a produção de etanol usando subprodutos açucarados. Aí eu vou falar sobre isso mais para frente. Quando os subprodutos são materiais residuais, tá? Embora uma planta industrial como essa, né? Ele não fermenta apenas o caldo da cana, mas também fermenta o mel final, que é um subproduto da indústria do etanol. Já estou, como diz nos dias de hoje, fazendo spoiler aqui também, né? Mas o que vocês estão vendo aqui, que a cana, ela está plantada, né, entre florestas aparentemente nativas, né, onde tem nascentes, córregos. Então, podemos admitir que há não muito tempo atrás havia um desrespeito, né, de certa forma, a natureza plantando cana-até nas margens dos rios, aumentando a erosão, contribuindo até mesmo para o desassoreamento dos rios, né, quando ocorre o acúmulo de sedimentos materiais aí a ponto dos rios se espraiarem aí atacando, né, podemos dizer, outros canaviais. Então, em alguns lugares teve todo o programa de recuperação de matas ciliares, de nascentes, enfim, com o intuito de preservar a própria cultura agrícola, aumentando a produtividade no campo e também para mostrar para a sociedade, para a comunidade internacional, que o setor sucroenergético ele atende às normas ambientais, né? Hoje estão falando muito de uma sigla chamada ESG, Environment, que significa meio ambiente, social, questões sociais, né? Combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, trabalho desgastante, trabalho humilhante, assédio moral, assédio sexual, assédio contra mulheres, comunidade LGBTQIA+, assim por diante, né? Racismo, enfim, preconceitos mais diversos. E governança administrativa, né? Visando manter a integridade financeira de uma indústria como essa, né? Que é bem complexa. Que, de novo, eu sempre vou falar, uma indústria como essa sempre trabalha em conjunto com o setor agrícola, independente se é do mesmo dono, são os mesmos donos ou não, tá bom? Então, o que mais? A cana possui aí a maior produtividade de toneladas por hectare de cana, como também a maior produtividade e quantidade de teor de açúcar por hectare gerado, né?
Então, por exemplo, se fala no Brasil uma média de 80 toneladas por hectare, se consegue aí um número que ainda não falei, né? Um spoiler também. Se consegue em média 80 litros por tonelada de cana, então consegue em torno de 6.400 litros por hectare, que é o dobro do que consegue lá no milho dos Estados Unidos, muito maior do que beterraba branca, mandioca e assim por diante, tá bom? E também o fato de usar material residual bagaço como única fonte de energia, não precisa de combustível fóssil, ao contrário do etanol de milho que necessita. Mais para frente explico melhor o porquê, né? Isso não é de todo ruim, mas depois vocês vão ver o porquê. Então, como falei antes, né, o etanol é um combustível democrático, porque você pode plantar cana em vários estados do Brasil. Claro, tem um estado ou outro aí que não é aconselhável, mas também existem outras culturas agrícolas, né? Ao contrário da gasolina que só vem do petróleo, ou eu também há uma tática aí, uma modalidade para produzir gasolina no carvão, né? E aí também tem toda uma questão, né, do consumo dos combustíveis fósseis, os impactos ambientais que eles causam desde a produção até o seu consumo, produção do petróleo até o consumo da gasolina, do óleo diesel, né? Então, isso aí vem tudo, são pontos a favor do mercado do etanol, né? Infelizmente, o Brasil não tem uma bagagem, não tem uma capacidade para atender nem 10% da demanda mundial. Alguns países, até 10 anos atrás, estavam muito interessados na compra do etanol brasileiro. Faltava aí digamos, né, recursos, né, para engatilhar, né, para construir mais usinas, ampliar já existentes. Só que hoje, eu estou gravando esse vídeo de 2021, né? Agora está se falando muito dos carros elétricos, algo que 2010, 2011 não falavam tanto ainda. Então, às vezes aí não as exigências, né, mas por conta disso, né, não se fala mais, infelizmente, do etanol no mercado externo, né? Assim, não Estados Unidos ainda. Estados Unidos ainda é o maior produtor, consumidor de etanol do mundo, seguido do Brasil. Tem umas iniciativas na Índia, estão visando expandir, né? Na China, alguma coisa também. Paraguai, Argentina, etc. Mas, infelizmente, perdemos essa oportunidade, visto que está sendo introduzido no mercado, em alguns países, os carros elétricos. Antes disso, os carros híbridos. Tá? Aí vocês estão vendo aqui, bem no cantinho, um monte de bagaço, né, para ser queimado aí na caldeira, gerar energia elétrica, tanto para a indústria, quanto para alimentar o setor, o setor, o sistema interligado nacional. Mais para frente, bem mais para frente ainda, né, uns 4, 5 vídeos ainda, falar das vantagens, né, do uso da biomassa para a matriz elétrica brasileira. E também isso há uma geração do vapor, né, para alimentar as próprias turbinas a vapor para gerar energia elétrica. Também, né, as usinas mais antigas têm moendas acionadas a turbinas a vapor. As mais, não muito modernas, as mais modernas são acionadas por motores elétricos. E também para acionamento aí de sistemas que requer calor, como, por exemplo, o tratamento do caldo, água para ebulição, né, que é água que é injetada aí em alguns ternos, alguns conjuntos de rolos aí das moendas, processo de destilação. Vocês vão ver aí os esquemas, as maquetes aí maquetes não, né? Desculpa, o, as figuras que mostram todo o processo industrial, bem mais para frente, tá? E essa fumaça, né, que é oriundo da queima do bagaço, né? Ela é rica em monóxido, dióxido de carbono principalmente, né? Que ela é consumida novamente pelas plantas, né? Então tem a questão do ciclo do carbono. E aí, devido à fertirrigação, há uma recirculação de nutrientes à base de nitrogênio e principalmente potássio e fósforo, diminuindo a procura de minerais. Tá? Por quê? Porque os adubos fertilizantes são de origem mineral. Os de nitrogênio são provenientes aí de sínteses que ocorre em indústrias como as FAFENs, né, que é as fábricas de fertilizantes, que usam muito gás natural. Tá bom?
e mesmo com essa maior procura dos carros elétricos, como eu falei agora há pouco, é algo que chama atenção, uma foto como essa, tá? A interação da cultura canaveira com o meio ambiente visando a preservação. Porque a preservação não é para mostrar, nós estamos bem na foto, não é questão assim de marketing apenas, é questão de sustentabilidade do próprio negócio. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí uma usina típica, né? Estou mostrando várias fotos aí para enfatizar também o tamanho, a diferença das dimensões das usinas, porque tem desde usinas que moem, tem uma capacidade inferior a 1 milhão de toneladas por ano, mas tem outras aí que supera 4, talvez chega até 6 milhões de toneladas por ano de capacidade. Não estou falando que moe isso, é capacidade. Tá? Então, aí tem a questão da queima do etanol, principalmente nas grandes cidades, que causa menores impactos à saúde e ao meio ambiente do que a queima da gasolina, né? E também, se derramar o etanol em um rio, algum vazamento tal, ele não é considerado tóxico, tá? Não é tóxico como a gasolina, tá bom? Que gasolina tem compostos cancerígenos, claro que é uma tendência cada vez menor de inserir benzeno na gasolina, mas tem xileno, tolueno, que também são cancerígenos, entre outros hidrocarbonetos, tá? O etanol, né, o combustível, né, ele é mais de 90% C2H5H, né, que é aquele etanol que a gente vê viu nas aulas de química orgânica, com pequena porcentagem de água, pequenos traços aí, ppm de mercaptanas, que são substâncias aí que cadeia molecular igual a do etanol, só que em vez de ter o oxigênio, tem enxofre. Mas é questão de partes por milhão. As mercaptanas, né, etilmercaptanas, melhor dizendo, são produzidas, né, durante a produção do etanol devido à presença de algum traço de enxofre. Tá? Mas é algo como 2 partes por milhão, ou até menos que isso. Tá? É desprezível. E é isso, então, tá? Então, é só para mostrar aí os benefícios ao meio ambiente, pode plantar culturas para a produção de etanol em qualquer lugar do Brasil, ao contrário das refinarias no Brasil, que a maior parte delas estão próximas ao litoral, né, com exceção aí de uma usina que fica em Betim, que é a região metropolitana de BH, e na cidade de Manaus. É tudo litoral. Mas a maior parte mais de 90% da população brasileira está numa faixa até 1.000 quilômetros de distância do mar, tá? Mas aí vocês imaginam o gasto com o transporte, o custo logístico para transportar diesel, gasolina, de uma refinaria como a de Paulínia, região de Campinas, até Rio Branco, capital do Acre. São mais de 4.000 quilômetros. Isso em época de vazante do rio, dos rios aí, por exemplo, que chega lá em Rio Branco, capital do Acre, tem o próprio Rio Branco, se não lembro, o Rio Acre. Mas é onde eu quero chegar. Em época de cheia, as barcaças chegam até próximo ao Acre e tal, então dá para fazer a maior parte do transporte dos combustíveis oriundos da refinaria de Manaus. Então, do que chama da época das cheias, né, aquelas margens, né, que ficam ao sul do Rio Amazonas, né, chamado de margens do lado direito do Rio Amazonas, no sul, né, que margem direita do Amazonas, ao sul, né, que tem nascentes no Acre, Bolívia, Peru, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, talvez, Tocantins, ou não? Não, Tocantins os rios Tocantins e Rio Araguaia. Nessa época, né, que é dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, chove mais, os rios estão mais cheios, mais caudalosos, então permite-se o transporte de combustíveis por barcos. Agora, a época de estiagem não, é para o caminhão de Paulínia até Rio Branco, capital do Acre, Porto Velho, capital de Rondônia, né, Rio Madeira. Aí as distâncias são muito grandes. Não que do etanol seja grande também, são menores, tá? Porque as usinas estão mais próximas. Porque as usinas que produzem etanol, né, têm uma produção unitária muito menor do que a de uma refinaria. Porque a refinaria necessita-se de uma grande infraestrutura, um grande investimento para compensar, um grande investimento, né, para ter um retorno. Por isso que a grande maioria das refinarias mundo afora,
elas têm capacidades enormes. A maior do Brasil é em torno de, se não me falha a memória, mais de 200 mil barris por dia de petróleo. E aí consegue aí talvez uns 50 mil barris, bom, 200 mil barris de petróleo, supondo que seja um quarto do petróleo, talvez um quarto, e um pouquinho mais que isso, diesel. Então, de 200 mil barris de petróleo por dia, ele talvez consiga uns 50 mil barris por dia de gasolina, por exemplo, talvez uns 80 mil de diesel. Tá? Eu vou descompartilhar aqui, porque tem algumas fotos que a grande maioria delas eu já mostrei, né? Então, vamos lá. Aproveitar aqui para descansar um pouco a garganta. Tem uma coisa muito bacana, que é uma forma também de mostrar para a comunidade internacional, né, que a maior parte do etanol produzido no Brasil é produzido longe da Amazônia. Mais de 60% da produção nacional está no estado de São Paulo, interior de São Paulo, então está longe da Amazônia. Então, não se fala, eu nunca ouvi falar de alguém desmatar a Amazônia para plantar o canavial. O principal culpado, né, podemos dizer, é a criação de gado, seguido da produção de grãos, né, que aí já é uma outra questão também, mas que vocês estão vendo aqui, que foi feito aí alguns anos atrás, um estudo, né, o levantamento de zonas aptas à produção de cana-de-açúcar. Estão vendo aqui, são regiões de cor verde. Aí, por exemplo, o oeste do Mato Grosso do Sul está excluído, por quê? Porque tem aqui essa região achurada, ocupada pelo Pantanal, Mato Grosso do Sul, e em cima, achurado, né, pegando aí todos os estados do norte, região oeste do Maranhão, norte do Mato Grosso. Tá bom? E aí, o que mais? Estou vendo aqui umas manchas brancas, de repente matas ciliares, parques, zonas urbanas, etc. Tá? Então, na verdade, no Brasil se planta em torno entre 8 e 9 milhões de hectares de cana. 9 milhões de hectares, entre 8, acho que uns 8,5. Vamos colocar 8 milhões e 500 mil hectares, o que dá 85 mil quilômetros quadrados, aí que dá mais ou menos 1% do território brasileiro. A principal cultura brasileira é a soja, que está em torno de 35, 36 milhões de hectares, mais ou menos, tá? 360 mil quilômetros quadrados, que é algo até próximo ao estado do Mato Grosso do Sul. E muito mais que isso, pastagens, aí já dá um quarto do território brasileiro, que aí é algo comum, talvez aí um pouquinho mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Você imagina, um quarto do território brasileiro sei lá, boa parte da região norte, talvez. Tá? Então, a cana não é o problema. E sabe-se, né, que planta-se muito mais, por exemplo, milho nos Estados Unidos para produzir a mesma coisa, o mesmo volume, né, de etanol que é usado em cana no Brasil, né? Então, assim, planta-se atualmente está em torno de 8,5 milhões de quilômetros de hectares, mas poderia plantar muito mais, aproveitando áreas ociosas de pastagens, tá? Porque fala-se até na possibilidade no futuro de ter 6 cabeças de gado bovino por hectare, usando as tecnologias que tem hoje de manejo do capim, principalmente a braquiária. Mas atualmente está em média, acho que em torno de 1,5, talvez 2 cabeças de gado bovino, né, gado de corte, de pecuária extensiva por hectare. Isso que tem iniciativas também também iniciativas, né, em alguns lugares no Brasil, de gado de corte confinado, tá? Diminuindo ainda mais aí a necessidade de áreas. E é uma desvantagem, na minha opinião, né, não desmatar, criar novas pastagens em regiões cada vez mais distantes, porque o custo logístico é muito, muito alto, é muito grande. Por exemplo, transportar um bovino aí do Amazonas, do Pará, Rondônia, por exemplo, para levar no frigorífico para levar para São Paulo. O consumo de combustível é muito grande, né? Então, é possível se aumentar a produtividade
da agropecuária usando instalações, fazendas já existentes, né, visando diminuir os custos logísticos. Tá? Então, isto é, com cana não é diferente. Aí vocês estão vendo aqui, isso aqui é um zoneamento agroclimático, levando em consideração solo e clima. Estão vendo aqui, por exemplo, do centro do Paraná para baixo, praticamente não é uma zona apta a plantar cana, porque a região central do Paraná, quase toda Santa Catarina, são regiões assim de muitos morros, muitas serras, muita declividade, que nem sul de Minas Gerais também. E isso compromete a mecanização agrícola. Então, são terrenos com mais de 12% de declividade, que é a declividade máxima possível para uma colheitadeira. Tá? Então, tem grandes potenciais aqui, o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Paraná, Minas, Mato Grosso também. Tá? Claro que tem outras culturas agrícolas, então acaba tendo uma certa concorrência com milho, algodão, soja, aí o que vai definir é o mercado. Tá? Embora seja um pouco difícil definir o mercado da cana, por quê? Porque a cana é uma cultura em que você planta com o intuito de colher no mínimo 5 safras. Então, é um investimento a longo prazo, um pouco mais a longo prazo seria o eucalipto, 5, 6 anos, pinos mais ainda, e a curto prazo, culturas de cereais como soja, milho safrinha, e assim vai, né? Então, aqui, é possível aumentar e muito a área a ser plantada pela cana, não comprometendo com o meio ambiente. Tá? E aqui, mesma coisa, né? Só que levando em consideração apenas o estado de São Paulo. Aqui, por exemplo, inadequado devido à presença de serras, morros, Mata Atlântica, grandes zonas urbanas e assim por diante. Aqui, a área adequada. São também locais onde há uma abundância de água. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, adequada com restrições ambientais em amarelo, é algo mais baixo do que limitações, aí tem a questão da disponibilidade de água, tá? Aí também tem a questão dos morros, enfim, né? Então, adequada, perfeito, né? Declividade mínima, solo de ótima qualidade, abundância de água. Ao passo que os outros aqui vão diminuindo cada vez mais a disponibilidade de água, qualidade de solo, declividade de solo aumenta, declividade do relevo aumenta e chega inadequada, não tem nem o que dizer, né? Mas aqui eu sei que boa parte aqui vermelhos são ocupados pela mata preservada, mata nativa, e também pela presença de zonas urbanas. Bom, o que mais que eu tenho que comentar com vocês a respeito do setor sucroenergético, né? Tem umas fotos aqui, né, que nos faltou mostrar, que eu acho interessante mostrar. Eu tinha comentado anteriormente, né, que a grande dificuldade em pesquisar cana é o longo período de tempo de maturação dos projetos, né? Então, fala assim, 10 anos, por exemplo, né, levando em consideração o ciclo de 5 anos da cana, 5 anos da cana, e aí faz um novo estudo aí, novamente, né? Então, vamos falar, vai, corrigindo aqui, no mínimo 5 anos, ideal 10 anos. Então, por exemplo, aqui, IAC, Instituto Agronômico de Campinas, é uma codificação de variedades desenvolvidas por ela. Tá bom? Então, por que se pesquisa cana? Para aumentar a biomassa, pensando aí, produção de material lignocelulósico para queimar, né? Mas pensando principalmente no teor de açúcares, tá? Então, visando o aumento do ATR, né, que são os açúcares totais retornáveis, tanto para açúcar quanto para etanol. Biomassa, né, pensando também, acho que isso aí já é abaixo da primeira, né? Então, prioridade de produção de açúcar, especialmente a sacarose, depois disponibilidade de material para queimar, mas também pensando no menos importante, né, na resistência às pragas, a broca, por exemplo, aquela que perfura e forma uma substância vermelha, experiência própria, já chupei cana com aquilo lá, igual um gosto amargo, gosto ruim, né, estraga, ataca, né, a cana.
diminuindo a sua produtividade. Fala-se, então, da introdução de canas transgênicas, tá? Da mesma forma que existe a transgenia e outras culturas agrícolas, visando aumentar a produtividade e resistência a pragas com ou sem defensivos agrícolas, porque cana também usa defensivo agrícola, embora use uma quantidade menor, vamos dizer, bem menor por tonelada, bem menor do que outras culturas agrícolas. Tá? Então, a principal aí é a broca, né? Aí você pode fazer estudos, né, de espécies, de variedades, né? Espécie é a mesma, Sácaro officinaro, com raras exceções aí de outros do gênero Sácaro. Mas você pode estudar aí o Sácaro officinaro, né, as variedades, né, o IAC, tem o RB, que é da rede Ridesa, que é uma rede interuniversitária, né, instituições de pesquisa e vários campi universitários, especialmente de faculdade, de universidades federais. A principal delas é a Federal de São Carlos, entre outras empresas que também fazem pesquisa em cima da cana, tá? Acho que Embrapa também, tá bom? Então, assim, por que pesquisar cana? Aumentar o teor de açúcar, aumentar a biomassa, adequar a cana à colheita mecanizada, tá? Porque aumentou, né, por exemplo, a distância entre algumas fileiras de cana, né, para passar as rodas, para passar as esteiras, para não ter o problema do pisoteio, né? O que é o pisoteio? É toneladas de peso em cima do solo, e onde tiver a cana há uma dificuldade muito grande de rebrotar, porque o solo está muito compactado. Então, foi necessário fazer trilhas, desculpa, não trilhas, mas assim, um distanciamento entre as fileiras de cana para passar as rodas, diminuindo o pisoteio. Tá? Mas aí há todo um comportamento, aí toda uma disciplina por parte dos funcionários, no caso aí os que manejam os veículos, caminhões que recolhem a cana e também as colheitadeiras, né? Para que evite esse pisoteio, né? Tem aí o cuidado aí, como se estivesse andando, né? Se equilibrando numa corda, evitando que você saia dessa corda, tá bom? Em alguns lugares a produtividade caiu devido à menor quantidade de cana por hectare, mas isso tornou necessário, tá bom? Então, há estudos de variedades específicas para colheita mecanizada, variedades visando aí um maior adensamento. O maior adensamento na agricultura em geral é complicado, visto que há um roubo de nutrientes de uma planta para outra, tá? E algumas plantas resistentes a geadas, a estiagem, plantas voltadas a solo arenoso, mais argiloso, mais úmido, mais seco, tá? E assim por diante, tá? Também há pesquisas em cima do sácaro espontâneo, que é a cana-energia, mas isso aí visando principalmente a produção de material lignocelulósico. Quando falo material lignocelulósico, é visando para ser usado na queima. Embora, no caso da cana-energia, há pesquisas, né, em que mostra que é possível colher aí, no mínimo 15 safras com a mesma suqueira. Ao contrário da cana-de-açúcar, né, que depois da quinta safra é bom renovar o canavial, tirar a raiz velha e colocar a raiz nova. Tá bom? Então, com a cana-energia, né, uma produtividade muito maior também, no mínimo 150 toneladas por hectare, espera-se nas primeiras oportunidades de escala comercial. Já tem uma usina em Capivari, que é interior de São Paulo, daí uns 200 quilômetros da capital, mais ou menos, tá? Mais ou menos entre a região de Sorocaba, mais ou menos entre a região de Piracicaba e Sorocaba. Lá tem uma usina que, por um tempo, acho que por uns 2 anos, a usina estava parada por falta de cana, que é aquela época em que muitas usinas fecharam, muitas quebraram mesmo, e mesmo com em muitos lugares a cana indo para outros lugares, as usinas que não fecharam, elas tiveram um grande comprometimento financeiro. Eu não vou entrar em detalhes aqui o porquê. Mais para frente eu comento melhor, mas é um pouquinho mais complicado falar aqui, questão política também. Mas o que acontece? Depois que reabriu, né,
visou usar mais, assim, mais não, né? Usar a cana-energia, mesmo em estágio assim, experimental, para queimar nas caldeiras, mas é sempre aconselhável pegar essa cana-energia, levar na moenda e extrair um pouco do caldo, porque ele tem muito mais, uma produtividade muito maior no campo, no mínimo 150 toneladas por hectare, só que tem caldo, tem mais açúcar produzido, né, por hectare, mas o teor de açúcar por tonelada de cana é menor do que do sácaro oficinado, que é a cana-de-açúcar normal. Isto é, em toneladas, tem mais açúcar na cana-de-açúcar do que na cana-energia, mas a produtividade no campo da cana-energia é muito maior. Tá? Confesso que faz tempo que eu não ouço falar das pesquisas, né, da possibilidade de usar a cana-energia, possivelmente porque os assuntos do setor sucroenergético que estão mais na moda são outros, né? Fala muito em renovabil, até mesmo carro a célula de combustível movido a etanol. Bem mais para frente explico melhor. Confesso que não ouvi mais falar da cana-energia, do uso do sorgo sacarino, que mais para frente eu comento melhor, tá bom? Mas é isso. As pesquisas com cana são muito mais demoradas do que plantas de ciclo curto. Por isso você vê muito mais variedades em pesquisa, pelo menos, no milho do que da cana. Então, pesquisa aí, por exemplo, centenas, talvez poucos milhares de variedades de cana no mundo, mas com certeza dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares de variedades de milho e de soja. Tá? E aí vai a mesma coisa, ervilha, hortaliças, tudo que é se envolver de ciclo curto. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que precisa mostrar. Algumas coisas aqui que eu já mostrei, né? Comentar rapidamente, né, que eu falei para vocês, né, que apesar dos avanços da colheita mecanizada, houve retrocessos na plantação. Infelizmente, algumas fazendas desistiram de adotar uma semeadura mecanizada, como seria aqui neste caso, uma máquina em que você coloca a cana e faz e mexe a terra, né, revolve a terra, abre, planta e fecha, né? Por queda da produtividade por algum motivo. Então, ainda em alguns lugares adotam um método como esse aqui. Por exemplo, pega a cana, fileiras de cana maiores, como a produtividade, e aproveita para plantar. É que nem outras culturas agrícolas, pega-se as melhores sementes para. Desculpa, os melhores grãos para ser usados como sementes em safras futuras. Tá bom? Antigamente, na época dos escravos, até século XVII, século XVIII, talvez, não havia muito conhecimento de culturas agrícolas, então plantava-se café de qualquer jeito, cana de qualquer jeito, aí dava uma produtividade muito baixa, né, por causa de uma planta consumindo nutrientes do outro, não é como agora que é algo bem mais organizado, tá bom? Esqueci de... Eu acho que isso aqui eu não mostrei. Um viveiro de mudas pré-brotadas, mais conhecida como IPB, muito comum em culturas como o do eucalipto, tá? Na cana também tem algumas iniciativas em cima disso. Eu vou passar algumas apresentações, alguns slides, algumas fotos já mostrei, né? Porque tem algumas fotos novas aqui, né? Então, por exemplo, uma colheitadeira mecanizada substitui serviço de turno de 80 pessoas, né, gerando aí um grande passivo trabalhista, né, isto é, desempregos. Apesar que surgiram novos empregos. É a dinâmica do capitalismo, não tem jeito. Então, o que vocês estão vendo aqui? Um novo emprego, né, do responsável pela colheita e o outro pelo transporte, tomando cuidado aqui, né, evitando pisoteio, né, já falei. E existe também, né, as pessoas que fazem o manejo, depois aí 15, 20 dias depois de secar a palha, as folhas, né, também a cabeça, né, a ponta da cana, aí vem as pessoas para ir leirar e enfardar. Fora, né, todo um conjunto, né, um corpo de técnicos, especialistas que efetuam as manutenções, né, preditivas, preventivas e corretivas nestes veículos. Colheitadeira, o trator, né, que transporta, né, a cana, e também a enleiradeira e fardadeira de palha, né? Aí vocês estão vendo aqui. Como é que ela funciona? Acho que eu já falei, né, mas vou falar de novo. São como se fossem roscas sem fim, cônicas, que elas estão dispostas assim dessa forma, né? Elas giram,
né, giram, rotacionam, né? Só é rotação apenas, empurrando a cana na fileira entre elas, e aí há o corte, né, da cana por baixo, só que aí tem uma fileira, um conjunto de lâminas em cima. Aqui não aparece, não sei por quê. Aqui aparece, mas está muito discreto. Então, tem uma fileira, né, de lâminas rotativas para cortar a cabeça, e para as oscas sem fim, elas teriam a cortar a cana por baixo, e lá dentro, né, corta em pedaços menores, é um conjunto de facas, né, que fica embaixo da pessoa, né, da poltrona, né, onde fica a pessoa, né, então aqui a cabine, né, então passa por baixo da cabine, a cabine tem ar-condicionado, tem rádio, o pessoal pode ouvir música, mas é melhor aí deixar a música desligada, né, porque de vez em quando aparece algum comunicado aí de alguém, talvez até mesmo do colega aqui do lado, né? Porque eles devem andar em perfeita sintonia, os dois na mesma velocidade. Não pode cortar muito rápido, porque é a mesma coisa quando a gente corta pão, cana, qualquer coisa assim suficientemente dura com uma faca cega. Ela tende a esfarelar. No caso da cana, ela tende a formar cabelo de boneca. E aí estraga mais rápido a cana. Tá bom? Então, aqui de novo, a cana é cortada aqui embaixo da cabine, tem uma esteira e tem um ventilador aqui em cima, onde faz a separação por densidade, o que é mais pesado, os pedaços de cana vão para a caçamba e a palha vai para o campo. Grandes problemas que surgiram na indústria, aumento muito grande do teor de impurezas minerais, né, que no caso terra, pedra, eu já falei, né, porque em alguns momentos há oscilações aí do nível do solo, presença de cupizeiros, formigueiros, entre outros montes, aí, então acaba levando terra lá para dentro. Pedra é pior, né, porque a densidade é muito grande, muito maior que a da cana, então vai a tendência da pedra aí para estar misturada a cana, algo que na colheita manual isso não existia. E também efeito contrário, pedaço de cana ir para o solo, principalmente, pedaço de cana indo para o solo. Tá? Bom, o vídeo está ficando longo, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre a gestão da palha. Aqui, ó. Descarregamento da cana embaixo, em cima, soltando a palha e indo direto para o campo. Mas estão vendo melhor? Essas facas aqui parecem estrelas. Mas a impressão que dá que está tendo corte numa cana queimada. Né? Às vezes acontece, mas legislação ambiental, pelo menos nos estados brasileiros, isso não é permitido. Aí vocês estão vendo a máquina, né, com a usina no fundo, tá bom? Mostrando com mais detalhes. Uma máquina dessa é uns 2 milhões de reais. E aí eu trabalho algumas horas, sei lá, 100 horas, 200 horas, aí já vai direto para manutenção preventiva, às vezes tem até alguma corretiva. Então, se não me engano, isso deve ser umas 200 horas de atividade aí para que você precisa fazer manutenção, né? Igual carro que você pode usar muito mais. Embora carro leve, né, é pelo tempo ou pela quilometragem, aí é pelo trabalho mesmo, número de horas. Por quê? Porque os desgastes são muito grandes, né? Mesmo usando materiais duros, aço rápido, aço como vidia, etc., aços martensíticos, né, que é um aço, tipo de aço inox que é duro, o desgaste é rápido, porque é um trabalho contínuo, né? Mesmo que a cana não seja tão dura quanto esses materiais óbvios, tem que ser, né? Os metais têm que ser muito mais duros que a cana. Mas vai ter desgaste, é inevitável. Troca de peças, troca de facas, né? Talvez até troca desses parafusos, dessas roscas sem fim. E também troca de óleo, troca de filtros e também óleo do motor, né? Filtro de ar, filtro de combustível e também a troca dos óleos dos sistemas óleo hidráulicos lá dentro, né? Dos acionamentos, né? Tem muitos acionamentos, muitas mangueiras, né? Então tem muitos sistemas óleo hidráulicos aí. Porque se trata de um ambiente abrasivo, muito pó, muita sujeira, pedaços de cana indo para locais aí que pode causar desgastes, abrasão, até mesmo corrosão, no caso nem tanto, mas pode acontecer, porque a corrosão pode acontecer devido à abrasão. Tá? A abrasão vai consumindo o material
e aí o material fica mais sensível, na presença de algum material, de alguma substância, desculpa, ela ataca. Aí pensa, por exemplo, está colhendo um material que é úmido, 70% é água, no caso a cana-de-açúcar. Tá? A composição do pouco, dependendo dos nutrientes, das características do solo, enfim, né? Aí outro exemplo, aqui está bem em destaque as lâminas, né? Aqui no finalzinho da colheita nesta fileira. Estão vendo aqui, ó, a necessidade de formar fileiras, né? Para passar aí as rodas, né? No caso aqui do trator, né? E muitas vezes, em geral, né, das colheitadeiras são esteiras. A vantagem das esteiras é que diminui o pisoteio, melhor dizendo, tem pisoteio, mas diminui o impacto ao solo, porque a área superficial da esteira é muito maior do que a área superficial da roda. Então, por exemplo, a cada roda são toneladas, sei lá, 6, 8 toneladas por roda. Aí, por esteira, tudo bem, por esteira é umas 10 toneladas por esteira, só que a área superficial da esteira é muito maior, então a distribuição de carga é menor, então o solo fica menos compactado. O tombamento, que aí vai para os caminhões, são caminhões assim perfurados, como vocês estão vendo aqui, agora é obrigatório cobrir. Tá? Aí, de novo, né? Grandes fileiras. No estado de São Paulo são muito comuns os tremiões, 3 calcerias, em alguns outros estados 2, aí vai depender também da infraestrutura de estradas de terra e das estradas de rodagem, né, do asfalto. Às vezes há uma necessidade de construção de viadutos, mesmo em estradas de pista única. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes de partir. Tem também iniciativas, né, do uso da cana, mas... Opa, acabei. Do uso da cana como alimento para alimentação animal. Tá? Mas aí é muito mais como outras culturas agrícolas, como o sorgo, tá? E onde você colhe, embora isso aqui não seja cana exatamente, isso também não sei se é milho, sorgo, enfim, mas também há uma iniciativa, né, para produção de material mais esfarelado, né, já faz aí a trituração da cana para alimentação animal, mas aí é recomendado que seja uma cana, uma variedade específica para isso, uma cana mais precoce, enfim, né? Embora seja mais interessante usar aí outras culturas aí, né? Aqui, ó, o exemplo de uma enleiradeira, né? Tem várias rodas com dentes, né? Que enleiram, né? Isto é, concentram a palha no canto, sempre respeitando, né, as linhas, evitando o pisoteio, aqui os fardos aqui no fundo. Tá? Recomenda-se leirar dias depois da colheita, uns 15 dias, 20 dias depois da colheita. E aqui os processos aqui de fardamento. Em geral, na grande maioria dos casos, são fardos quadrados, né? Vocês estão vendo aí. E uma foto bonita, né? Peguei na internet para mostrando aí a rebrota. Tá bom? Transporta-se os fardos no caminhão, depois o caminhão conduz lá para a usina, e você pode levar aí em pátios, tomando muito cuidado com incêndios, tá? Porque no estado da Alagoas tem uma usina que produz etanol de segunda geração, etanol celulose, usando palha. Não, usando palha, desculpa, não lembro, pode ser cano, pode ser bagaço da cana-de-açúcar ou palha da cana-de-açúcar, e já teve histórico de incêndio, imagina, né? Incêndio de grandes proporções, principalmente dia seco, imagina o estrago, né? E perda de matéria-prima. Então, às vezes, né, há um controle de produção de pó, né? Aqui, por exemplo, o ambiente fechado. Aqui acho que é uma foto tirada na Itália, eu acho. Tá, o ambiente fechado, tudo, né? Peguei na internet também propaganda, né, de uma máquina que faz a trituração dos fardos, né, tritura, né, dá um espaçamento, depois a palha é conduzida na linha final lá após as moendas, né, por exemplo, né, se for difusão no final dos difusores, para misturar o bagaço, para queimar diretamente na caldeira ou colocar lá no pátio. Aí, ó. Bom, sobre a gestão das palhas, eu vou deixar para um próximo vídeo, ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar. Antes de falar das palhas, antes de falar da composição da cana, que é isso que faltou um pouco. Não, é isso aí. Acho que só tem mais uma foto, falei de vinhaça, né, que é o subproduto aí
da indústria, né, da destilação, né? Aqui, por exemplo, um tanque de grandes proporções é descarregando vinhaça. Você pode imaginar o cheiro, né, que é lá perto, né? Enfim. Sugestões de informações adicionais sobre as práticas agrícolas dos canaviais. No próximo vídeo eu vou deixar, vou clicar aqui nesse link. Estão vendo aqui, tem alguns, está muito claro, né? Acho que eu vou dar uma escurecida. Nos próximos vídeos eu vou mostrar aqui, clicar alguns links, né? Que algumas figuras eu fiz questão de colocar links, que tem aí informações aí muito relevantes. E também falar da gestão da palha, da composição dela, e no próximo vídeo falar do processo industrial. Tá? Bom, por enquanto é isso. Tá? Da parte agrícola é isso que eu tenho que falar, não posso enrolar muito, né? Então, muito obrigado até agora, né? Então, espere o próximo vídeo. Até mais.